Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. Espero que vocês estejam bem. Um tempinho maior entre as postagens, né? Mas tô fazendo tanta coisa na vida que a gente faz quando dá. E também vai seguindo o que é prioridade, né? Lembrando que eu falei que agora 2021 é um ano pra gente ver muito, né? Com um ano de Vênus, a gente vê o que é prioridade e também o que aquece nossos corações, o que nos traz prazer. Eu gosto sim de gravar vídeos, mas para mim gravar vídeos ele exige um pouquinho mais de que eu esteja com uma sensação mais de extroversão, né? Nem sempre eu tô muito assim e tenho respeitado a minha introversão. Tenho sentido essa abertura um pouquinho maior, estou saindo novamente da caverna, então muito provavelmente vão ter mais vídeos com mais frequência aqui. De qualquer forma, agradeço a vocês que continuam acompanhando. Vamos lá falar sobre o tema de hoje, que foi um tema que foi sugerido para mim o ano passado. Uma das pessoas que assiste aqui, que acompanha, faz vários comentários, me manda mensagens no WhatsApp, no Instagram, sugeriu esse tema, eu falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre mãe e pai. E eu anoto todas as sugestões que já foram fazendo aqui de temas de vídeo, eu vou fazendo, né? E chegou a hora da gente falar sobre pai e mãe. Eu vou falar sobre o pai e mãe pela visão da constelação, né, sistêmica, eu sou consteladora também, e trazer um pouquinho também da ligação com as outras terapias que eu trabalho. O Access, ele não fala tanto sobre pai e mãe, especificamente, nem também o Theta Healing, por exemplo, mas nas outras terapias que eu atuo, que é o empoderamento de carreira, a constelação sistêmica, claro, né? E a psicoterapia tântrica acabam trazendo muito profundamente essa questão da integração com o nosso pai e mãe. Porque quando a gente tá no modo, né, de negar o pai e mãe, de ficar revoltado com o pai e mãe, a gente tá preso ali, né, no nosso emocional, é como se a gente estivesse preso na fase da adolescência. Na nossa fase da adolescência, que é super normal, a gente tá super revoltado com as coisas, né, não aceitando, trazendo aquela energia de vou combater, vou combater, vou combater. Mas é muito essencial essa integração de pai e mãe, né, da figura paterna, materna nas nossas vidas, para que a gente possa chegar à vida adulta. Porque daí na vida adulta a gente pode sim efetivamente escolher a vida que a gente quer ter, a gente pode escolher os parceiros de maneira mais consciente. Quando a gente está atuando, né, na base da negação, tudo isso fica muito mais difícil para as coisas fluírem, né? Para a gente prosperar na vida. Porque pai e mãe são partes muito fundamentais da gente. Se você pega, começando a aprofundar um pouquinho sobre o tema, falando sobre Freud, o pai, né, da psicanálise, Freud ele trouxe muito profundamente essa análise do complexo de Édipo e o complexo de Electra. Para quem não conhece, tanto o complexo de Édipo quanto o complexo de Electra foi descoberto quando estava atendido, né, fazendo autoanálise, e foi percebido que no inconsciente das pessoas, muitas vezes a gente guarda essa informação. O que é o complexo de Édipo, né? Édipo foi um paciente de Freud que se apaixonou, né? Que era apaixonado pela mãe. E todo mundo, todos os homens, né? Nós também, como mulheres, nós nos apaixonamos pela nossa mãe quando pequenininhos. Mas você mantém esse complexo de Édipo quando você não consegue desapaixonar e para as outras mulheres da sua vida. E também existe o complexo de Electra, que é quando a mulher, né,
ela se identifica e se apaixona pelo pai, assim como também os homens podem se manter, né, com uma paixão inconsciente, tá? Não é uma coisa muito consciente isso, que a gente fica apaixonado ali pelo pai e não fica disponível para os outros relacionamentos com homens na nossa vida. Então é muito importante a gente sair dessa idealização, assim como na constelação, agora conectando aqui, né? Traz a gente sair, despertar dessa idealização que a gente tem sobre o super pai, a super mãe que nós deveríamos ter, quando a gente se mantém ainda, né, nesse mundo do ideal, que minha mãe deveria fazer mais por mim, que meu pai deveria fazer mais por mim, a gente acaba tendo dificuldade de encarar a realidade. E a gente carrega isso para todas as outras partes da nossa vida. A gente tem dificuldade, né, num relacionamento, se você tem uma dificuldade com o masculino, no seu relacionamento de homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, você, ao ver o masculino, você vai ter aquela mesma ideia que você traz do seu pai, né, da visão, seja ela muito elevada, que você espera que o masculino faça grandes coisas para você, ou seja ela também desconfiada, porque o meu pai, ele brigou comigo, fez coisas ruins, então eu espero que todos os homens vão ser uma reprodução desse masculino. Assim como para o feminino também. A visão que a gente tem na nossa sobre a nossa mãe vai ser a visão que a gente vai ter em relação às mulheres da nossa vida. Se a gente tem desconfiança que a nossa mãe, né, ela vai nos machucar, que ela vai competir com a gente vai ter também essa visão com as mulheres da nossa vida. E é muito, muito essencial a gente fazer isso, esse trabalho, né, com a mãe e o pai, é um trabalho que você faz a vida inteira, né? Porque a todo momento está sendo acionado, são arquétipos que a gente carrega dentro da gente. E são, além de arquétipos, o que a constelação ela dá um passinho a mais nesse entendimento, né, sobre pai e mãe, são histórias também que a gente carrega em relação aos nossos pais. Por exemplo, se você tem na sua família, o seu pai e sua mãe teve histórico de traição, as possibilidades de você ter muito medo de que isso aconteça, ser muito desconfiado, né? Fica muito maior, porque foi um histórico que você viveu, que você percebeu ali dentro da sua casa, né? E daí, o que a gente faz na constelação é deixar os relacionamentos dos nossos pais com os nossos pais, tendo respeito, né? Eles como adultos, como maiores do que a gente, nós como filhos, viemos depois, né? Então é muito importante a gente deixar com eles o relacionamento. Vou aproveitar nesse vídeo e explicar para vocês um pouquinho as 3 ordens, né, que são ajustadas quando a gente faz na constelação, que eu estava explicando agora e veio à tona, então eu acho bom explicar aqui. Quando a gente constela, né, que a gente ajusta o seu sistema familiar, que é dele que decorre os seus outros relacionamentos, quando a gente ajusta esse sistema, a gente ajusta 3 ordens. A primeira delas é do pertencimento, que todo mundo que nasceu numa família tem direito a pertencer a essa família. A segunda ordem é a ordem do equilíbrio entre dar e tomar. E como eu estou falando aqui sobre o nosso relacionamento com os nossos pais, é uma coisa muito importante a gente entender que naturalmente nós como filhos, nós recebemos mais dos nossos pais, porque nós recebemos a vida, né? E nada que a gente possa fazer de retribuição para os pais, por isso que muitas vezes a gente fica com aquela sensação de dívida, né? Quando a gente fica com raiva dos pais, a gente sente aquela culpa, porque lá no fundo a gente sabe, né? Eles deram a vida pra gente. Então, quando você recebe mais dos pais, e daí o que você faz? Como você reequilibra, né, esse relacionamento?
a nossa maneira de equilibrar esse dar e tomar dos pais, a gente passa para frente, a gente constrói projetos, tem filhos, né? Para quem não tem filhos, decide não ter, né, herdeiros, pela razão que for, é muito recomendado que a pessoa ela escreva um livro, faça algum projeto grande que vai auxiliar a sociedade como um todo. Isso é uma forma de repassar, né, o dom, o que você recebeu de bom, que é a vida. Enfim, daí essa segunda ordem, a ordem do equilíbrio, do dar e tomar. E quando a gente tem dificuldade também de receber dos nossos pais, a gente acaba projetando isso em todos os nossos outros relacionamentos. É no trabalho que a gente fica entregando muito mais e recebendo muito pouco do trabalho, nos nossos relacionamentos, sejam com amigos, sejam com parceiros amorosos. Então é muito importante a gente equilibrar ali, né, os relacionamentos. E a terceira ordem é a ordem da hierarquia. A ordem da hierarquia é bem parecida com o exército, de quem veio antes, né? É maior, tem precedência sobre quem veio depois. Então, os nossos pais, pela ordem da hierarquia, né? Eles vieram antes, então tem precedência. O que eles viveram, o que eles acreditam tem precedência sobre o que a gente acredita, o que a gente vive, né? A constelação é o modo da gente olhar e honrar para isso, para essas histórias e se libertar, para a gente viver nosso próprio destino. Mas enquanto, né? Aí a importância que eu falei para a gente vir para a vida adulta. Enquanto a gente fica julgando os nossos pais, pensando, nossa, eu faria diferente, eu faria melhor, né? A gente fica com a nossa vida emperrada, a nossa vida travada. Por quê? Porque você tá se colocando como se fosse maior em relação a uma força que é maior que você. Seus pais têm que ser maiores que você porque eles te deram a energia da vida. Como alguém menor que você vai te dar a vida? Eles são maiores nesse sentido. Então, quando a gente vai fazendo as pazes, né, com o que significa o nosso pai e a nossa mãe dentro da gente, a gente também vai fazendo as pazes com a vida, fazendo as pazes com a nossa ação. E agora, né, para finalizar um pouquinho aqui o vídeo, eu vou falar um pouco do significado, do que significa, né, a figura de pai e a figura de mãe. É um pouquinho parecido, ironicamente, tudo é conectado, né? É parecido com o Yin Yang. O vídeo que eu fiz anterior falando sobre energia Yin Yang, masculino e feminino, tem tudo a ver com os pais, né? Você pega Yin Yang, vem lá da China. Quando a gente fala de constelação e fala da psicanálise, vem lá da Alemanha, né? Então, são lugares muito diferentes, mas cada teoriazinha, cada coisa que a gente faz para se reconectar, né? Fazer a cura das ações, é tudo vindo da mesma fonte, da mesma essência. Por isso que eu chamo vocês de seres infinitos, né? Mas representado de diversas formas, com diversas teorias, para que a gente, que é super cabeção, possa entender. E agora, né, falando sobre a representação, o que a mãe representa na nossa vida, né? E daí a importância da gente fazer todo dia, ir fazendo as pazes com a nossa mãe. A nossa mãe, ela representa a nossa prosperidade, representa o fato da gente ter vontade de estar na vida. Tenta reparar, puxar na mente, ou se você está agora, né, discutindo com a sua mãe, perceba qual é o modo que você acorda. Quando a gente não está muito bem com a mãe, a gente não acorda muito disposto a viver o dia. A gente acorda meio com aquele gosto amargo na boca, né? Porque a mãe, ela representa quem nos deu a vida, representa a nossa prosperidade no sentido que a vida
é essa prosperidade. Quando a gente está recusando a mãe, a gente está recusando estar na vida, recusando esse presente que a gente recebeu da vida por meio da mãe, né? E aí você pensa, no meu caso mesmo, né? Eu sou adotada e quem me deu a vida foi uma outra mãe, não a minha mãe adotiva. E ainda assim, quem representa a visão de mãe que eu tenho sobre a vida são essas duas mulheres, a minha mãe biológica e a minha mãe adotiva. E para as pessoas também que estão assistindo o vídeo, porque tem pessoas que não foram criadas pela mãe mesmo, né? Tem pessoas que foram criadas pela avó, pessoas que foram criadas pela tia, né? Você faz. Quando a gente fala de fazer as pazes com a mãe, a gente faz as pazes com quem fez esse papel pra gente também. Tanto quem nos deu a vida, né? Que às vezes, por circunstâncias maiores, por exemplo, eu que fui adotada, pessoas que a mãe, né, tinha que trabalhar, então a avó que teve que cuidar, a tia, você faz as pazes com essa mãe também, porque foi ela que te deu essa vida, e faz também as pazes com os outros papéis, né? As outras pessoas que fizeram esse papel maternal em relação a você. Aqui é muito importante lembrar, eu falo muito isso com as pessoas que eu atendo nas terapias, eu me lembro também todo dia, né? Muito disso, que as pessoas, elas dão o seu melhor, né? Com a consciência que elas têm. No meu curso de constelação, teve uma das pessoas que estava fazendo o curso comigo, né? Quando a gente fez essa parceria de uma constelar com a outra, porque tinha os sorteios, né? Quando a gente estava fazendo a formação, e ela trouxe uma história bem intensa em relação à mãe dela, de que a mãe ela tinha problemas emocionais muito grandes, né? Fazia os filhos comerem pimenta, judiava dos filhos, né? Só que isso lá dentro dela não veio de uma maldade que a minha mãe só queria o meu mal, não quer. É porque mães que estão doentes emocionalmente, mentalmente, elas não estão num estado normal. E daí por isso que acabam fazendo essas coisas que são intensas, né? Geram traumas para os filhos. E se você olha para o histórico da mãe, ela faz coisas muito piores com ela mesma. Então, a importância da gente olhar para a mãe, né? Além dessa idealização, olhar também para uma mulher que também tem as questões internas delas, as questões que ela tem com a própria mãe, né? As questões que ela tem com a vida em completo. Quando a gente olha, né, a mãe dessa maneira, de uma forma mais humana, a gente consegue, aos pouquinhos, ir abrindo o coração, e entendendo e aceitando a mãe do jeito que ela é, para que a gente também se aceite da maneira que nós somos. É uma parte essencial a gente aceitar a nossa mãe, para que a gente possa se aceitar também. Porque nós somos parte, inclusive as partes que nós negamos, né? Eu gosto de brincar, que a gente fala assim, nossa, eu herdei os olhos da minha mãe, eu herdei a cor de pele. Mas a teimosia não, teimosa eu não sou. E quanto mais a gente vai, né, fazendo essa autoanálise, se abrindo para o autoconhecimento, a gente vai percebendo o quanto, enquanto a gente não faz as pazes com a mãe, a gente acaba repetindo o mesmo padrão. E a repetição de padrão pode ser igualzinha, né? Eu dou o exemplo de uma mãe, por exemplo, que era alcoólatra, né? E você ficava muito bravo com aquilo, só que você acabou se tornando alcoólatra também. Ou você vai e repete o padrão pelo outro extremo. Ai, minha mãe era alcoólatra e eu não bebo uma gota de álcool. E daí, quem eu vejo bebendo álcool, eu julgo aquela pessoa. Você tá fazendo a mesma coisa, né? Sem equilíbrio ali. Quando você faz as pazes com a mãe, você pode sim decidir não tomar mais nenhuma gotinha de álcool na sua vida, mas você não vai julgar as outras pessoas, vai ter um outro peso.
E agora, né, já tá dando quase 20 minutos, falar um pouquinho sobre o pai. O pai, a mãe, ela representa isso, né? Esse acolhimento, representa essa energia de você estar na vida, né? De você ter vontade de estar na vida. São sentimentos, as emoções, essa recepção da vida é a representação da mãe. Então, quando a gente está tendo muita dificuldade, né, de se abrir para os relacionamentos, muita dificuldade de receber, né, de ter abundância financeira, de ter um fluxo de amigos, é porque a gente está com dificuldade de lidar com a energia da mãe. E, por outro lado, a energia do pai, ela representa o ir para a vida, a coragem, né? A mãe fala que é quem protege o filho e o pai é o que empurra para a vida. E na constelação, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo também que é esse o significado que acaba tendo a figura masculina. Ah, mas Pamela, eu sempre vi o meu pai como um baita de um covarde. E quando você tem essa visão do seu pai, quantas vezes não te faltou também a coragem, né? Porque você percebe ali de, nossa, eu nunca vou ser igual ao meu pai. E daí quando você olha, se vê numa situação muito intensa, você não tem a coragem de abrir o coração, não tem a coragem de ir e fazer. Então é muito, muito importante também a gente fazer as pazes com o nosso pai, porque o nosso pai, ele também representa a nossa prosperidade, a nossa ação em relação à vida, a gente conseguir ir buscar as forças, pegar as ferramentas, ir lá e fazer as coisas, entregar, né? Quem tem problema com finalização, de começar os projetos, né? Nunca conseguir terminar, finalizar, é muito importante também dar essa olhadinha de como está o seu relacionamento com o pai. Porque muitas vezes, quando a gente tem histórias difíceis, né, a gente fica com um pacto de vingança inconsciente em relação ao nosso pai, né? Eu não vou entregar, tá vendo? Olha o que você fez comigo, e é por causa disso que eu não consigo dar passos na vida. A ideia aqui, né, de tudo isso que eu trouxe bastante conteúdo para vocês pensarem aí um pouquinho sobre a nossa relação com pai e mãe. Tudo isso é pra gente fazer as pazes e falar assim, nossa, mas eles foram horríveis, eu não quero ficar com eles, né? Não quero falar, ter contato. Então, se você não quer falar com eles, pelo menos dentro de você, faça essas pazes. Porque enquanto a gente não consegue, né, olhar para os nossos pais de maneira mais leve, fica muito mais difícil para a gente olhar a vida de maneira mais leve, para a gente caminhar, né, para frente, porque a gente não tá honrando o que veio atrás. Quando a gente, eu sempre gostei muito de história, né? E uma das frases que mais me chamou a atenção crescendo é que quem não gosta de história, né, quem não olha para a história está fadado a repeti-la. E a gente olhar aqui é bem intenso, a gente ficar olhando para pai e mãe, né, toda hora, toda hora. Eu faço isso sempre, é intenso, é difícil, faço muita terapia também, tá? para aprender a lidar, porque é intenso esses relacionamentos. Eu ainda moro com os meus pais, então a gente sempre tem coisa para estar trabalhando ali, né? É intenso, mas é muito libertador, muito empoderador a gente trabalhar nosso pai e nossa mãe. E aí, né, eu sempre falo, ninguém tem que fazer nada. É uma escolha a gente fazer isso, pra gente conseguir se sentir mais leve, pra gente progredir, pra se escolher, né, ser pai e mãe, poder ter dentro de nós aquela sensação, tá, eu vou fazer um pouquinho diferente do que os meus pais fizeram, né, eu pretendo fazer diferente, mas honrando, porque você, mesmo com tantas questões, né, que a gente tem no dia a dia, autossabotadores que a gente vai criando, mas graças aos nossos pais, nós estamos aqui, estamos tendo essa oportunidade de cada dia a gente
se melhorar, se trabalhar, fazer essa honra à nossa figura, né, de pai e mãe, que se conecta mais intensamente ainda quando você se aprofunda além do nosso pai e mãe de carne, a gente também se aprofunda em fazer as pazes com o nosso pai e mãe, a nossa mãe terra, que é o planeta que a gente vive, a gente se torna mais consciente da sociedade, e com o nosso pai também, né, que é chamado pai divino, pai celestial, que é muito essa figura também do criador do universo, de tudo que tem aqui. Então, a gente fazer as pazes com essas figuras na nossa vida são essenciais para a nossa espiritualidade, para o nosso caminhar no dia a dia, para tudo, para a gente ter mais leveza e conseguir, né, ser vitorioso de uma maneira que seja leve, de uma maneira que a gente se sente integrado. Pai, mãe e a gente, né, fazer essa tríade, essa conexão, é muito essa sensação de estar integrado e centralizado para estar aqui no mundo, para viver todas as experiências, mas de uma forma mais consciente, de uma forma que seja leve para nós e todos que estão ao nosso redor. É isso por hoje, espero que vocês gostem desse vídeo, foi sem roteiro, foi falando aqui um pouquinho do que eu trabalho no dia a dia, nas terapias, mas eu espero que traga boas reflexões para vocês, incentive vocês seja com a terapia que for, vocês trabalharem dentro de vocês essas pazes com pai e mãe, que é muito, muito, muito intenso, difícil, mas muito, muito, muito libertador. Traz a cura das suas ações. É isso, gente. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima.